Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num tema fundamental, né? A relação profunda entre escassez econômica, principalmente no mercado de trabalho, e as dinâmicas de discriminação. Temos em mãos um material bem interessante que argumenta algo forte. A falta de boas oportunidades não só, digamos, convive com a exclusão, mas pode ser um motor direto para ela. Exato. A ideia central que a gente vai explorar é que a discriminação não é só uma questão moral ou cultural, sabe? Mas pode ser um mecanismo social mesmo, que é ativado quando os recursos, no caso, bons empregos, ficam escassos. Nossa tarefa aqui é tentar entender como essa engrenagem funciona e qual seria, digamos, o antídoto que essa análise sugere. Perfeito. A perspectiva que a gente tem aqui nos fontes sugere um deslocamento do foco usual. Em vez de olhar só para as raízes históricas ou culturais do preconceito, que, claro, são super importantes, a gente precisa entender como a escassez de oportunidades de qualidade funciona como um amplificador da exclusão de certos grupos. Vamos investigar esse mecanismo e também a ideia de que o desenvolvimento econômico, mas um tipo bem específico, focado em aumentar a complexidade econômica, poderia ser a chave para aliviar essa pressão que exclui, né? Certo. Então vamos começar a desenrolar isso. O ponto de partida é: quando não tem emprego de qualidade para todo mundo que procura, a competição aumenta. E é aí, nessa disputa, que a discriminação, segundo o texto, fica mais forte, quase funcional. Como isso acontece na prática? Olha, a análise aponta para duas manifestações principais dessa dinâmica. A primeira é a exclusão mais direta, mais explícita, sabe? Em momentos de desemprego alto ou mesmo em setores onde tem pouca vaga boa, grupos que já são historicamente marginalizados, como minorias raciais, mulheres em certas áreas, imigrantes, pessoas com deficiência, eles costumam ser afetados de forma desproporcional. As estatísticas mostram isso direto, né? São os primeiros a serem demitidos quando vem a crise e os últimos a serem contratados quando a coisa melhora um pouco. A escassez força escolhas difíceis, né? E aí o preconceito, seja ele consciente ou não, acha espaço para influenciar quem fica e quem sai. Entendi. Essa é a forma mais óbvia, digamos. Exato. Mas tem a segunda forma, que é mais sutil, mas tão ruim quanto. E ela pode acontecer mesmo quando o desemprego geral está baixo. É a discriminação que acontece pela precariedade. O problema aí não é nem a falta total de emprego, mas a falta de acesso a emprego de qualidade. Certo. O que a gente vê é a formação de um mercado de trabalho meio dividido, sabe? De um lado, um núcleo de empregos com salário bom, estabilidade, benefícios, direitos, chance de crescer, normalmente ocupado por quem pertence ao grupo social dominante. E do outro lado, uma periferia enorme de empregos informais, temporários, que pagam mal, sem proteção social direito. Onde acabam se concentrando os grupos historicamente excluídos. Exatamente. Então, as duas situações, desemprego alto para uns grupos ou a concentração desses grupos nos empregos precários, são, no fundo, jeitos diferentes da mesma escassez aparecer. A escassez de oportunidade digna de trabalho. Faz todo sentido. Quer dizer, a escassez importante aqui não é só não ter trabalho nenhum, mas não ter acesso àquelas posições que dão segurança, renda decente e perspectiva de futuro. A briga maior é por essas vagas de qualidade, e como não tem para todo mundo, já se cria uma pressão que pode empurrar certos grupos para esses lugares mais precários. Essa diferença entre quantidade e qualidade do emprego é chave, né? E aí entra um ponto que a análise destaca como fascinante: o papel da cultura e da história nisso tudo. Os preconceitos, aqueles estereótipos negativos sobre certos grupos, ideias de inferioridade, de preguiça, de falta de confiança, de não ser adequado para certas funções, eles não surgem do nada, óbvio. Têm raízes históricas, culturais, sociais, profundas, muitas vezes ligadas a estruturas de poder do passado. Só que o argumento central aqui é que essas crenças, essas narrativas, elas ganham uma força nova, elas se tornam ferramentas funcionais. E funcional aqui não quer dizer bom, tá? Quer dizer que serve a um propósito naquela lógica social, justamente quando tem escassez econômica.
Como assim, funcionais? Funciona assim. Essas narrativas culturais que já existem, elas dão a justificativa que a sociedade aceita, o discurso que explica e legitima porque certos grupos merecem ou, naturalmente, ficam em posições piores ou são excluídos das melhores chances. Quando os empregos bons são poucos e a competição está alta, a cultura oferece o roteiro para decidir quem vai ser deixado de lado, entende? Ela dá um verniz de racionalidade, de naturalidade para a exclusão. Nesse sentido, a escassez vira a base material, a condição econômica real, sobre a qual as estruturas e os discursos de discriminação se apoiam e funcionam com mais força. Então, deixa eu ver se peguei a ideia. A dinâmica seria: a economia cria a pressão, falta oportunidade boa, e a cultura fornece o alvo e a desculpa os preconceitos históricos. Não é que a falta de grana cria o preconceito do zero, mas ela meio que ativa ele, torna ele útil socialmente para lidar com a competição por recurso limitado. É como se a falta de prosperidade para todos abrisse a porta para fantasmas culturais antigos voltarem para assombrar e justificar a desigualdade de hoje. É uma interação perversa entre o econômico e o cultural. Exatamente essa é a ideia. É essa interação que torna o problema tão complicado, tão difícil de desmontar só com apelo moral ou lei contra a discriminação, embora isso tudo seja absolutamente necessário, claro. A análise sugere que, enquanto essa base material da escassez continuar aí, a pressão para achar bodes expiatórios ou para justificar a exclusão vai continuar forte. E isso leva a gente direto para a parte da análise que propõe uma saída, um antídoto, como o texto chama. Se a raiz do problema está ligada à falta de oportunidade boa, a solução tem que atacar essa raiz, né? A proposta parece ir além de medida compensatória ou só de condenar o preconceito moralmente. Qual seria, então, essa abordagem mais estrutural? O antídoto proposto é o desenvolvimento econômico, sim, mas não qualquer crescimento. É um desenvolvimento entendido especificamente como o aumento da complexidade econômica de um país ou região. Complexidade econômica. O que seria isso exatamente? Bom, não é só produzir mais do mesmo, sabe? É produzir coisas mais sofisticadas e diversificadas. É sair daquela dependência de poucos produtos básicos, tipo matéria-prima, que geralmente tem baixo valor agregado, e construir um tecido produtivo que envolva mais conhecimento, mais tecnologia, mais ligação entre diferentes indústrias e a capacidade de gerar inovação aqui dentro. Pensa na diferença entre uma economia que exporta principalmente soja e minério de ferro e outra que exporta remédios, software, máquina de precisão, serviço de engenharia complexo. A segunda é economicamente mais complexa. Entendi. Mais conhecimento embutido, mais variedade. Isso. E qual a lógica disso ser um antídoto para a discriminação que a escassez piora? Uma economia mais complexa, pela própria natureza dela, tende a criar mais empregos e, o que é crucial, uma variedade maior de empregos, incluindo muitos postos de trabalho de alta qualidade que exigem tipos diferentes de habilidade, de conhecimento, de formação. Essa multiplicação de oportunidade boa reduziria aquela escassez fundamental que alimenta a competição excludente. Certo. Aí, a inclusão social deixaria de ser vista só como uma coisa moralmente certa, que sempre é, né? E passaria a ser também, em certa medida, uma necessidade econômica, para preencher essa diversidade de novas funções e profissões que surgem. A própria dinâmica da economia começaria a puxar mais gente para posições melhores, tornando a exclusão mais cara e menos funcional, digamos assim. O material que a gente está analisando até cita o exemplo histórico dos Estados Unidos lá nos anos 50 e 60. O argumento é que aquele boom econômico do pós-guerra, com a indústria e os serviços crescendo muito, gerou uma relativa abundância de empregos de classe média. É importante dizer, como o texto faz, que isso não acabou com o racismo estrutural ou com a discriminação, de jeito nenhum. Longe disso. Claro, fundamental. Mas, segundo essa análise, criou um contexto material, uma oferta grande de oportunidades, que tornou-o economicamente mais viável
e socialmente mais difícil justificar a exclusão sistemática de milhões de afro-americanos do mercado de trabalho formal e da classe média. A prosperidade e a demanda por trabalho em vários níveis teriam sido um fator que, junto com a luta por direitos civis, facilitou uma integração econômica maior naquele período específico. Sim, é um exemplo histórico interessante. Ele ilustra como a mudança na estrutura de oportunidades pode influenciar, mesmo que não determine sozinha, as dinâmicas sociais de inclusão e exclusão. Mostra como uma abundância relativa de bons empregos pode diminuir aquela pressão da competição que piora a discriminação. Mas, como toda análise complexa, tem contrapontos, tem nuances importantes. E o próprio texto traz um anti-herói, um caso que serve de alerta sobre os riscos de um crescimento que não vira complexidade, o caso da Bolívia mais recente. Certo. O caso da Bolívia entra como contraponto. O que aconteceu lá que ilustra esse risco de não focar na complexidade econômica, mesmo quando tem crescimento e redução da pobreza? Boom dos preços das commodities, especialmente gás natural, nos anos 2000, início de 2010, é sobre a estratégia de desenvolvimento e inclusão que foi adotada. O governo boliviano, de forma até compreensível e com resultados positivos no começo, usou a receita enorme que vinha da exportação do gás para financiar programas sociais amplos e transferência direta de renda. Sim, isso foi bem divulgado na época. E levou a uma redução significativa da pobreza e da desigualdade no curto prazo, o que é um mérito, sem dúvida. No entanto, a crítica que está na análise é que esses recursos não vieram junto com o investimento estratégico de peso na diversificação da estrutura produtiva do país. Ou seja, não se aproveitou o momento bom para construir novas indústrias, desenvolver capacidade tecnológica local, criar setores que não dependessem só dos recursos naturais. Faltou investimento para construir essa tal complexidade econômica. E por que isso não aconteceu? O texto aponta alguma razão. As razões podem ser muitas, né? E complexas. Pode ter sido pressão política por resultado rápido, a dificuldade que é mesmo mudar uma estrutura econômica que depende de recurso natural, ou talvez a própria crença de que só redistribuir já era o suficiente. E aí, qual foi a consequência dessa estratégia, segundo a análise? Quando o ciclo de preço alto das commodities acabou e o preço do gás caiu, a fonte de dinheiro que bancava os programas sociais diminuiu muito, né? O país se viu de novo de frente com a sua vulnerabilidade estrutural, sem ter construído uma base econômica mais sólida, diversificada e autossustentável para manter os ganhos sociais no longo prazo. Entendi. A lição que o texto tira daí não é que redistribuição ou programa social sejam ruins de forma alguma, mas que se eles são financiados principalmente por renda de recurso natural, que varia muito, e não vem junto com um esforço para transformar a produção, a inclusão que eles geram pode ser frágil, temporária, pode até, argumenta-se, tirar recursos e foco político que poderiam ter ido para essa construção de complexidade, que seria mais duradoura. Entendi, faz sentido. Exato. O caso serve como um alerta, né? Que crescimento do PIB ou redução da pobreza via transferência de renda de recurso natural, por mais importante que seja, não é a mesma coisa que desenvolvimento estrutural sustentável nesse sentido de complexidade econômica. E, voltando para o nosso tema central, essa falta de transformação estrutural significa que a escassez fundamental de oportunidade boa e diversificada pode continuar ali, mantendo a pressão escondida por mecanismos de exclusão quando a situação aperta. Então, para a gente amarrar as pontas do que a gente expor hoje com base nesse material, a tese central é que discriminação e exclusão social, apesar de terem raízes culturais e históricas bem fundas, são muito intensificadas por condições econômicas, especificamente pela falta de oportunidade de trabalho de qualidade. Os preconceitos dão a justificativa, dizem quem excluir. Mas é a competição forte por recurso limitado que dá força e, digamos, funcionalidade para essa exclusão na prática. Exatamente. E a via proposta para combater isso de forma mais estrutural, que vá além da ação individual ou só da lei, seria transformar a própria economia e na direção de uma maior complexidade produtiva, gerar mais e principalmente melhores e mais variados empregos, poderia reduzir a pressão social para excluir,
criando um cenário onde a inclusão não é só moralmente correta, mas também economicamente mais viável, talvez até necessária. Certo. E o caso da Bolívia, por outro lado, fica como um lembrete dos perigos de um crescimento baseado em recurso natural, que não investe nessa transformação estrutural. Corre o risco de gerar uma inclusão que não se sustenta, né? Pois é. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, talvez um desafio que sai dessa análise toda. Se construir a complexidade econômica é um processo tão chave para gerar oportunidade de qualidade e assim reduzir a pressão para excluir, como é que as sociedades podem, na prática, priorizar essa agenda? É um caminho longo, exige investimento, planejamento, talvez sacrifício no curto prazo. Como conciliar isso com as demandas sociais urgentes e legítimas por solução imediata? Como aliviar a pobreza agora, melhorar o serviço básico, distribuir a renda que já existe? É uma tensão real, uma tensão real. E outra questão, talvez ainda mais profunda, mesmo que se consiga aumentar a complexidade econômica e a oferta de bons empregos, será que isso seria suficiente para acabar com a discriminação? Ou será que as narrativas culturais, os preconceitos históricos são tão fortes, tão enraizados, que eles vão continuar operando mecanismos de exclusão mesmo com menos escassez material, exigindo um combate cultural, político, direto e constante, junto com a transformação econômica? São perguntas complexas, né? Que certamente ficam abertas para a gente continuar pensando.